Vocês sabem por que padres são as pessoas que mais têm história bizarra pra contar? Porque eles têm um confessionário, onde literalmente as pessoas falam os maiores absurdos que vocês podem imaginar. Um dos relatos que mais me assombra foi contado pelo Padre Pio, que era um padre que recebia centenas de pessoas pra se confessar. Tudo acontecia dentro de um confessionário fechado. Era literalmente uma caixa onde ele ficava dentro e o sacerdote ficava bem ao lado. E de dentro dessa caixa que o Padre Pio ficava, tinha tipo assim uma gradezinha que dava pra ver o rosto da pessoa que tava se confessando. Ele conta que nesse dia, um cara muito alto e esbelto teria chegado lá no confessionário, usando um chapéu, usando um terno muito bonito. E ele nem cumprimentou o Padre Pio antes de começar a contar as maiores barbaridades que vocês possam imaginar. O que tava deixando o padre assustado não era nem a confissão, era que ele tava sentindo um medo daquele homem e não conseguia ver o rosto dele através da grade. O Padre Pio ficou com medo, assim, meio abatido, porque os pecados do cara eram principalmente contra Deus. Coisas, assim, extremamente bizarras que o cara falava que tinha feito, ou falado, ou agido contra Deus. E o fato do padre não conseguir ver o rosto dele através da grade deixou tudo ainda mais bizarro. Quando ele pensava em uma penitência muito braba pra dar pra aquele fiel misterioso, ele notou naquele exato momento que aquela pessoa não era uma pessoa comum. E antes de finalizar a confissão e dar a penitência do cara, o Padre Pio disse o seguinte: eu quero, rapaz, que você repita comigo agora: viva Jesus e viva Maria. E ele conta que nesse mesmo momento abriu um clarão em toda a igreja e um rastro de fogo se foi visto saindo do confessionário. E logo após disso ele também sentiu um fedor que era quase impossível de você continuar dentro da igreja. Foi aí que ele notou que quem estava se confessando com ele de fato não era uma pessoa, era o próprio demônio. E o Padre Pio deixou várias cartas contando esse tipo de história. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais histórias como essa, não esquece de me seguir, porque eu tenho várias e vou contar todas. Meu avô contava que quando ele voltava da roça depois de anoitecer, ele falava que vinha algo, que ele não sabe o que é. Ele vinha na trilha e algo vinha seguindo ele dentro da mata, porque eles eram crianças, trabalhavam na roça, e ele levava a marmita. Aí quando ele levava a marmita de volta pra casa, o meu bisavô ficava terminando as coisas com os outros filhos mais velhos, e ele era o mais novo dos meninos, e ele ia sozinho. Aí ele falava que ele ouvia alguém indo junto com ele dentro do mato. Ia um barulho de mato. E ele falou que um dia ele tacou uma pedrinha e tacaram de volta. Essa história, ela é engraçada, mas ela é meio bizarra também. Ela contava que o marido dela, que é o meu tio Armando, que tá vivo ainda, ele e o irmão dele foram um dia caçar na Sexta-feira Santa. E aí disse que eles viram um tatu, e aí na hora que eles foram caçar o tatu abriu os braços, levantou e falou assim: sai. No primeiro momento, você ri, só que depois você morre de medo, porque você fala: ah, meu Deus! Não é? Ela falou que o tatu falou: sai. Oi? Te pergunta como é que eu durmo? Olha aqui a bola se mexendo sozinha. Eu não durmo, não. Sozinha, mas vamos lá. Tinha um menino chamado Jake. Ele tava com a mãe dele no médico. Ele tava muito irritado porque ele odiava esperar. E tava começando a ficar assustado com uma pintura que tinha na frente dele. Era tipo de um velhinho. Toda vez que ele andava de um lado pro outro, ele falava que o velhinho ficava olhando pra ele. Só que a mãe dele falou que ele tava tipo, não. E aí o médico chamou a mãe dele e ele ficou sozinho na sala, com a pintura. Só que ele não queria admitir nem pra ele mesmo que ele tava com medo. Então ele falou tipo, não, vou olhar de perto. E ele foi e chegou muito perto da pintura. E ele viu que era muito real e tava muito esquisito. O negócio caiu ali atrás, mas tudo bem. E ele percebeu que, tipo, a mão do cara tava começando a chegar perto dele. Enfim, quando a mãe saiu do consultório, o Jake não tava mais lá. Procuraram ele em todos os lugares, não tava. E aí eles chamaram a polícia. E resumindo muito a história, na verdade não era um quadro. De fato, era um homem que tava sendo procurado pela polícia, que sequestrava crianças. E sequestrou o Jake. Histórias de coisas sobrenaturais. Lá no interior que eu morava, a grande maioria das casas já tinha morrido gente dentro. E a casa da minha irmã já tinha morrido muita gente, porque lá antigamente tinha sido um bar, e antes de ser um bar tinha sido na casa do fazendeiro. Na época que o fazendeiro morava nessa casa, a mulher do fazendeiro se matou, porque ele fazia algumas coisas com ela que não era coisa boa. Aí pra ela não passar por essa situação que ele fazia com ela optou por se matar. Só que ela não se matou de uma forma normal. Ela se enforcou em cima de uma fogueira que era pro corpo dela queimar, e o marido dela não fazia nada com o corpo dela. Ela fez uma fogueira lá na cozinha, subiu em cima do fogão, se enforcou em cima da fogueira que era pro corpo dela queimar. Quando a gente ia dormir lá na casa da minha irmã, aí quando era de madrugada assim que a gente se acordava, a gente via assim, ó, o fogo lá na cozinha. A gente dormia na sala, a gente via assim, ó, o fogo subindo assim pelas paredes, a gente via só o reflexo. Só que quando a gente chegava perto, a gente não via nada, mas a gente via assim, ó, só o clarão do fogo se subindo. Minha irmã conta que muitas vezes ela viu o fogo lá na cozinha e ela ia chegar perto pra ver se ela conseguia ver. Quando ela chegava na porta da cozinha, que ela botava a lamparina assim, ela não via fogo, mas ela via o reflexo da mulher pendurada na corda assim, perto do fogão. Às vezes que eu dormia lá na minha irmã, eu nunca cheguei a ver a mulher, eu só cheguei a ver o fogo. Mas minha irmã conta que várias vezes ela viu o fogo, aí quando ela acendia a lamparina e chegava perto, ela via só a mulher pendurada numa corda assim, que o vestido ela dizia que era uma mulher, com o vestido marrom rodando na corda assim. Ela via só o reflexo assim, quando ela clareava com a lamparina, mas quando ela chegava mais perto pra ela ver, sumia. Essa casa da minha irmã tinha de tudo um pouco, todo tipo de marmota a gente via lá. Às vezes quando a gente tava dormindo de madrugada, a gente escutava assim, ó, os cascos andando no meio da casa de madrugada, tipo assim, ó. Tipo, tu dormindo na rede e tu escutava isso aqui andando do teu lado assim, ó, andando na sala lá, que a sala lá era feita de pedra. Aí andava assim, ó. Às vezes tu escutava tipo um animal bufando, tipo, tava dormindo e de repente você escutava batendo na porta, tipo assim, ó. 3 batidinhas e depois você escutava os cascos batendo, tipo como se um animal batesse na porta e depois saísse, tipo assim, ó. Andava, chegava no pé da porta, aí dava 3 batidas, tipo, ó. 1, 2, 3. Aí depois saía andando.
Aí lá de longe você escutava só uma risada, tipo...